Pessoal, vamos aqui. Hoje nós vamos trabalhar sobre a questão da reta, certo? Então a nossa aula hoje é sobre as retas. Então veja, aqui eu trouxe reta. O que é uma reta? Reta é algo reto, já a própria palavra diz, onde ela não se cruza, certo? Aqui eu venho algo reto. Essa reta eu posso representar por letras, certo? Essas letras eu posso dizer que A e B, porque está dizendo que essa reta passa de A para B, ó, e também de B para A, certo? Então eu tenho a reta. Essa reta ela está indo aqui nesse sentido, certo? E eu tenho uns pontos em comum. E aí veja bem que aí, se eu observar aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então por isso que eu coloquei aqui, porque está dizendo que essa reta passou em A e B, ou de B para A, porque ela está crescendo tanto para cá, como também está crescendo para cá, certo? E aí, quando eu tenho uma reta, eu tenho sempre em comum um ponto. Porque, olha, veja bem aqui, olha. Se eu pôr um ponto bem aqui, a partir desse ponto, eu posso passar retas assim, olha, certo? Eu posso passar retas assim também. Eu posso passar retas assim e posso passar retas assim. Então, veja que um ponto em comum, eu posso passar várias retas com vários sentidos. Olha, eu posso passar outra reta assim. Então, são inúmeras possibilidades que eu posso passar em um ponto várias retas. E aí, essas retas que nem vocês observaram aqui, elas têm algumas classificações. Por quê? Porque as retas, elas podem cruzar ou ficar reta, certo? Elas podem cruzar uma com a outra. Então, olha, as retas são chamadas de paralelas, elas não se cruzam. Quando é que eu tenho uma reta paralela? É essa, olha. Essa aqui, vamos dizer que essa aqui é a reta A e aqui é a reta B. Então, a reta A é paralela à reta B. A reta B é paralela à reta A. Por que que é paralela? Porque a reta A está do lado da reta B. A reta B está do lado da reta A. Essas retas, elas não se cruzam, porque ó, elas estão crescendo nesse sentido e também nesse sentido. Está crescendo nesse sentido e também nesse sentido. Vocês podem observar que elas nunca vão se cruzar. Por isso que chama-se de retas paralelas, certo? Aí nós temos outro tipo de reta chamada de retas concorrentes. Essas retas concorrentes, o que é que acontece com as retas concorrentes? As retas concorrentes, elas se cruzam. Como assim, professor? Elas se cruzam fazendo um X ou uma cruz, certo? Vamos dizer que aqui é a reta A. Vamos dizer que aqui é a reta B. Então a gente pode observar que essa reta cruzou com essa. E aqui formou um X, bem aqui, olha. Se a gente observar, nós podemos ter um ponto em comum aqui, olha. Nesse ponto em comum. E ela formou tipo um X. Nessa reta concorrente, ela formou um ângulo aqui, olha. Formou também outro ângulo aqui. Formou um ângulo aqui e também formou um ângulo aqui. Então veja que as retas concorrentes, além delas cruzarem, elas formam-se ângulos. Veja que esse ângulo vai ser igual a esse. E esse ângulo também vai ser igual a esse, certo? Então elas é concorrente porque uma cruzou a outra, ok? Então elas se cruzaram, são chamadas de retas concorrentes. Além delas terem se cruzado, o que é que elas têm em comum? Elas têm aqui um ponto em comum. Que ponto é esse, professor? O ponto que elas se cruzaram. Então elas cruzaram e onde elas cruzaram, elas têm um ponto em comum. Vamos analisar essa bem aqui, ó. Veja bem. Aqui eu tenho uma reta, ó, ela está partindo para cá. Eu vou nomear essa reta como reta A e vou nomear essa reta aqui como reta B. Mas se eu pensar aqui, ó, essa reta, ela está crescendo para cá, está crescendo para cá e também está crescendo para cá. Então, se ela está crescendo para cá, ela pode se cruzar bem aqui, olha. Então, eu tracei uma linha imaginária, uma linha pontilhada, para mostrar para vocês que aqui também é uma reta concorrente. Por quê? Porque a reta tanto está crescendo aqui para baixo, como também está crescendo para cá, para cima. Está crescendo para cá, como também está crescendo também para cá. E aí, elas
como elas estavam crescendo, a tendência é elas cruzar bem aqui. Então, se elas se cruzam, elas também têm um ponto em comum. Por isso que a gente chama de retas concorrentes. Por quê? Porque uma reta se cruza. Quando essas retas se cruzarem bem aqui, ó, elas também vão formar ângulos, certo? Então, a aula de hoje é sobre a classificação das retas. Vocês vão classificar as retas em paralelas ou concorrente. Recordando, paralelas estão de parede, não se cruza. Concorrente, elas se cruzam. Lembrando que as concorrentes têm um ponto em comum, as paralelas não têm ponto em comum. Ok?